Queridos, antes de ontem, eu tinha um compromisso numa conferência em Petrolina. E eu saí daqui de carro por volta de 1h30 da tarde, tempo suficiente para pegar o voo no finalzinho da tarde, começo da noite, saindo de Recife. O meu plano era chegar a tempo, obviamente, tomar um cafezinho no final da tarde, pegar aquela mega super power aeronave AT-72 e ir para Petrolina para pregar a palavra de Deus na sexta-feira à noite e no sábado também, inclusive no café da manhã com os pastores da região. E eu saí daqui, deixei minha esposa no médico, ela tinha um exame a fazer e peguei a BR-230. Coloquei o Waze e o Waze me dizia que eu chegaria lá um pouco antes das 16 horas. Isso daria tempo suficiente para que eu pudesse embarcar. E eu fui viajando naquela velocidade um pouco acima do normal, quando permitia, respeitando as regras de trânsito, mas também diminuindo quando havia riscos. Até que, quando eu estava chegando em Abreu e Lima, e quem conhece aquela região da entrada de Recife sabe que sempre é um trânsito, mesmo no meio da tarde, complicado, o tempo alterou um pouquinho para mais, mas eu não me preocupei, e quando eu estava naquele momento da bifurcação, em que eu deveria continuar da BR-101 à direita, se você visualiza, você vai entender. De repente, o Waze muda o meu trajeto e me indica que eu devo ir para dentro de Paulista. Não fazia sentido nenhum, porque o trajeto mais rápido para o aeroporto é pela BR-101, pegando a direita ali, naquela bifurcação. Eu achei que o Waze estava com algum bug, alguma coisa errada, e então continuei à direita. Não andei mais do que 800 metros, o trânsito estava parado. E eu disse, deve ser alguma coisa rápida. Mas aí o Waze atualizou, e o tempo começou a cada 2 ou 3 metros que eu conseguia andar para frente, aumentar 5, 10 minutos. E aí eu comecei a ficar preocupado. Aí comecei a mandar mensagens para o pastor de lá e para a minha secretária que tinha emitido a passagem em São Paulo para que ela visse as alternativas. E as alternativas eram no sábado apenas, porque só tem um voo que sai de Recife para Petrolina. E eu disse, veja, porque talvez vai ter que trocar o voo, eu vou perder o café da manhã, vou perder a programação de hoje à noite, mas pelo menos para o sábado eu chego. O tempo foi aumentando e eu fui vendo que eu iria perder o voo. Quando, enfim, ficou muito claro, eu pedi para que alterasse o voo para o sábado. E fiquei lá esperando. A essa altura deu 16 horas, deu 16h30, deu 17, deu 17h30, e aí, de repente, todo mundo parado naquela estrada, alguém gritou assim, está vindo o arrastão. E, obviamente, naquela região ali, algumas pessoas com motos, percebendo que o trânsito estava parado por 10 quilômetros, resolveram aproveitar e roubar celular, carteira, o que fosse. Eu tranquei o carro rapidamente, coloquei o celular e a carteira, tirei o computador de dentro da mochila, porque o resto da mochila podia levar, fechei o carro e corri para o mato, onde muita gente estava também. Vocês estão rindo por quê? Corri para o mato foi engraçado? Foi? É porque vocês não estavam lá. Corri para o mato onde todo mundo estava correndo. E havia uma pequena multidão agachada, esperando que as motos passassem. E eu fiquei lá alguns minutos, até que vieram motos da Polícia Militar de Pernambuco, e a coisa ficou mais tranquila, mas ainda parada. Um caminhoneiro abençoado, que estava levando umas tábuas de madeira, teve uma feliz ideia de dizer assim, vamos colocar algumas tábuas aqui, porque pelo menos a vala entre uma faixa e outra, vocês podem passar e os carros pequenos podem atravessar para o outro lado, e quem quiser voltar, entrando por Paulista ou voltando para João Pessoa, pode fazer. E eu entrei na fila, havia mais ou menos uns 30, 40 carros pequenos naquele trecho. E eu, àquela altura, o pastor de lá dizendo assim, e agora, reverendo?
Eu disse, agora pergunto eu, não sei se eu vou para frente, durmo em Recife e vou no outro dia, mas como? São mais ou menos 9 horas para Petrolina, não vai dar tempo de eu chegar a tempo, então eu vou voltar para João Pessoa e confiar que a passagem vai ser trocada. Mari, conseguiu trocar? Pastor, a agência atende a gente até 18 horas. Eu já mandei o pedido, mas eles não responderam. Então eu decidi voltar. Dei a volta e cheguei em casa mais ou menos 8 e alguma coisa em casa. E fiquei pensando assim, o que a gente faz quando as coisas dão tão errado assim? O que a gente pode fazer? Só que as coisas deram mais errado ainda. Porque aí, quando no sábado pela manhã, cedinho, eu acordo, o resultado da pesquisa que a secretária me passou foi: os assentos estão esgotados. E agora o senhor não foi ontem e também não tem como ir hoje. A não ser que se eu tivesse saído daí de 2 horas da manhã, tinha vindo para Guarulhos e tinha pego um voo para ir para Petrolina. Eu descobri então que eu estava perdido, que o que estava errado iria dar mais errado ainda. Envergonhado, constrangido, telefonei para o pastor e disse: reverendo Alexandre, me perdoe, eu deveria ter saído pela manhã cedo, mas era tempo suficiente se as coisas tivessem ocorrido normalmente. Eu não vou poder estar com vocês, diga aos irmãos que eu não vou poder estar, infelizmente, você já sabe que ontem não deu certo, hoje também não vai dar certo. E fiquei, e você que não é da região não vai entender, mas os que são daqui conhecem, eu fiquei amufinado. Eu fiquei pensando assim, mas Senhor, eu me dispus a ir, me dispus a pregar, me dispus a me largar na estrada, pegar um voo. A ideia era que eu estaria voltando hoje de Petrolina. A ideia é que amanhã, como de fato eu espero que dê certo, eu esteja em Garanhuns pregando. Então, por quê? Eu não estou indo para uma festa, para algum deleite da minha carne, eu não estou querendo fazer uma agenda minha. Eu estou organizado, eu fiz a compra da passagem, eu saí com tempo suficiente. Por que, quando as coisas dão errado, nós ficamos perplexos? E aí eu escrevi um texto que alguns de vocês leram no Instagram. O que fazer de certo quando as coisas dão errado? Me lembrei de um texto da palavra de Deus, que não é o texto que eu vou expor, quando Paulo estava querendo ir para uma determinada região para pregar o evangelho, na sua segunda viagem missionária. E ele tentou por um lado, não foi permitido. Tentou por outro, não foi permitido. E aí tem a palavra que Lucas, o escritor do livro de Atos, diz: o Espírito de Deus impediu o apóstolo Paulo de chegar até onde ele estava planejando. E aí nós descobrimos que o Espírito também impede. Que de alguma maneira misteriosa, que nós não sabemos porquê, as coisas que nós planejamos não acontecem do jeito que a gente quer. Que nós temos que experimentar a frustração de não termos o controle da nossa vida. Que os nossos planos só são isso, planos bons, mas apenas planos. Que o único que decide fazer algo, e certamente esse algo acontecerá, é o Deus que controla o tempo e a história, o Todo-Poderoso. E nós temos que aguentar esta frustração de que os nossos planos não se cumprem. Nossas vontades têm que se submeter ao que nós não controlamos. Mas o que fazer? Que lições tirar? A que conclusões chegar? Para que num outro momento, ao invés de desesperados, revoltados, tristes, com raiva, nós possamos ter aquela serena paciência de entender que foi Deus que fez, apesar de não compreendermos. É justamente pensando nisso que eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 28. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 28, eu vou ler até o verso 39. Eu vou ler na versão NAA, Almeida atualizada, de modo que eu peço que mude aí a versão na projeção NAA, uma versão
que eu tenho usado bastante nos últimos tempos, embora também a revista e atualizada, a RA, seja a versão que nós usamos oficialmente da igreja. Romanos capítulo 8, verso 28 em diante, diz assim a palavra de Deus: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti nós somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva sua cabeça por um instante. Peça a Deus nesse momento que ilumine o seu entendimento e que você compreenda, à luz do que será exposto, a mensagem de Deus para o seu coração. Peça a Deus a graça da compreensão da palavra de Deus. Ó Deus amado, estamos diante da Tua presença e da Tua palavra que acabou de ser lida. Palavra que é inspirada pelo Teu Espírito, presença que nos leva a Te adorar, Te bendizer como digno que Tu és. Queremos nesta hora em que vamos expor a palavra do Senhor, com humildade, ó Pai, pedindo a Tua sabedoria para que sejamos capazes de expor, que o Teu povo também seja capaz de compreender a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós. A Tua palavra por si só, inspirada pelo Teu Espírito, é suficiente para falar ao nosso coração. Basta que possamos ler a Tua palavra e o Senhor certamente abrirá o nosso entendimento. Mas nessa hora da exposição, precisamos que o Senhor, além da leitura, nos ajude a compreender a exposição da Tua leitura. E para isso, ó Deus, tira-nos da nossa limitação racional, humana, e permita-nos ver o que o Senhor tem para nós nesta noite. Porque assim oramos e assim desejamos te pedir e desde já te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, a carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, que ele não conhecia na ocasião, e que tinha um objetivo muito claro, que era apresentar o evangelho de Jesus Cristo, para que aqueles irmãos compreendessem que quando Paulo passasse por lá, a mensagem já chegada era aquela que ele pregava pessoalmente. É uma carta que alguns conhecem como a grande exposição das grandes doutrinas de Deus no Novo Testamento. Como já foi dito anteriormente em mensagens, a carta aos Romanos praticamente é um tratado de teologia. Ela começa afirmando a existência de Deus e como Deus se revela, inclusive, na natureza. Ela também afirma que este homem, limitado pelo seu pecado, porque está totalmente corrompido, sua mente, seu coração, suas atitudes, seus comportamentos, que esse homem não consegue compreender dessa revelação de Deus na natureza e muitas vezes transforma o que deveria ser culto a Deus em idolatria. E ao invés de adorar a Deus, o Criador adora a criatura. Isso o torna condenável diante de Deus
e completamente destituído de qualquer mérito, de qualquer justiça diante do Senhor. A carta aos Romanos continua no capítulo 3, mostrando que, diante desse impasse, um Deus santo e um homem pecador, incapazes de ter comunicação, relacionamento e comunhão, Deus provê, não pelas obras do homem, mas pela vinda de Jesus Cristo, o meio pelo qual este homem pode ser reconciliado com Deus. Ela dá o nome de justificação à declaração que Deus faz de que o homem que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ainda que seja pecador, é declarado justo diante de Deus, porque a condenação que estaria sobre ele foi imposta a Cristo, e ele o substituiu como um substituto perfeito no Calvário. Ali, Paulo, até esse momento, está expondo aquilo que a gente chama de doutrina da graça, da justificação, da salvação, da reconciliação com Deus, baseada exclusivamente na graça de Deus e recebida exclusivamente pela fé. A partir de um determinado momento do capítulo 5, Paulo começa a expor os benefícios, por um lado, de alguém que é justificado pela fé. Acesso à presença de Deus, paz espiritual, comunhão com Deus, inclusive nos momentos de tribulação. E começa a partir do final desse capítulo 5, e no capítulo 6, no capítulo 7, a mostrar que uma grande jornada começa a partir desse ato formal, jurídico, em que Deus declara o homem justificado dos seus pecados. É que, apesar de ser justificado dos seus pecados, este homem continua moralmente tendente pela sua carne, pela indução do mundo e pela tentação do diabo a pecar contra Deus. Portanto, há um problema moral e não apenas jurídico, em que Deus, apesar de ter nos justificado por meio de Jesus Cristo, no entanto, ainda está num processo de nos transformar, mudando nossas motivações mais íntimas, nossas crenças, nossos princípios, nossos valores, nossos propósitos de vida. E o nome disso é santificação. A santificação, ao contrário da justificação, não é um ato que acontece uma vez por todas e a situação está resolvida, e que permite que alguém diga que não é um homem mais perdido, mas foi salvo em Cristo. A santificação é um processo que permitirá ao final dela que este homem não apenas esteja livre da condenação do pecado, coisa que ele já está por causa de Cristo, mas também esteja livre do poder do pecado. Portanto, quanto mais santificado o homem vai se tornando pela ação do Espírito Santo, menos o poder, menos o pecado tem poder sobre ele. Não significa que ele não é tentado, não significa que a sua carne não está mais nele, que o diabo o deixa de mão, pelo contrário. Significa que Deus o fortalece, de tal maneira que, andando no Espírito, ele não dá lugar à carne. E esse processo é o processo em que cada cristão, cada homem e cada mulher que passou pela justificação pela fé se encontra. Nesse processo, como eu mencionei, nós temos o grande adversário, que também é um adversário de Deus. Mas também vivemos num mundo que é um mundo de aflições. Um mundo que está marcado por esta queda no pecado. E que muitas vezes nos tenta e é usado por este inimigo, nas circunstâncias que acontecem, para nos desviar deste processo de amadurecimento espiritual chamado santificação. Quando chega no capítulo 8 desse evangelho que, de alguma maneira, Paulo expõe, ele começa a falar, e você possivelmente tem no título da sua Bíblia, em negrito, a expressão a vida no Espírito. A vida no Espírito é o tema que Paulo usa para demonstrar que a maneira de nós vivermos neste mundo rebelde, sendo nós pecadores e sob a ação do inimigo, é cultivando uma vida no Espírito. Mas não é fácil. Cultivar uma vida no Espírito não é uma vida de isolacionismo, de alienação, de rejeição deste mundo em que nós vivemos, porque o próprio Senhor Jesus nos diz: não peço que os tires do mundo, na sua oração de João capítulo 17, mas que os livre do mal. Portanto, nós estamos no mundo, sem ser do mundo, porém fustigados no mundo e tendo que ser crentes no mundo. Nas circunstâncias muitas desse mundo,
que é um mundo rebelde contra Deus, esse sistema de crenças, de circunstâncias, de valores, de princípios que são contrários à palavra de Deus, muitas vezes nós nos encontramos em circunstâncias em que deixam muito claro para cada um de nós que nós não controlamos nada, mas também não somos cachorro perdido em mudança. Que nós não estamos no controle, mas por outro lado, alguém está. E não é o mundo, nem é o diabo, nem são pessoas. Existe uma mão invisível que age no mundo para controlar todas as coisas, inclusive os males que os homens fazem, para que todas estas coisas conduzam para um propósito, de tal maneira que Deus, ao final, seja glorificado, mesmo que o caminho entre A e B não seja uma reta, sejam várias curvas. Para o cristão, o grande desafio é como conviver neste mundo em que aparentemente existe um destino errático, aleatório, em que nós não sabemos sequer os próximos 5 minutos da nossa vida e mesmo assim confiar em Deus. Parece-nos que o desafio sempre é como fazer planos se nós não temos todas as variáveis nas mãos. Se tudo pode acontecer do jeito que planejamos, mas também pode acontecer melhor e frequentemente acontece diferente e algumas vezes pior, como aconteceu comigo na sexta e no sábado. Como lidar com isso? Me parece que quando no capítulo 8 Paulo quer fazer esta reflexão, ele começa a partir do verso 18, que nós não lemos, reconhecendo que existe no tempo presente aquilo que nós chamamos de sofrimentos. Veja aí no verso 18, ele diz assim: porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, ele chama desta maneira as aflições que passamos. No entanto, ele faz uma comparação, que o tempo presente não pode ser comparado no seu peso à glória a ser revelada em nós, que até a criação, no verso 19, espera de maneira ardente uma revelação final dos filhos de Deus, quando todas as coisas serão libertadas, veja aí no verso 20 e verso 21, de tal maneira que essa agonia de viver no mundo, sem ser do mundo, não confiando no mundo, não debaixo do mundo, mas confiando em Deus, enfim, acabará. Quando ele quer tratar desse assunto, então quando ele chega no versículo 26, que nós também não lemos, ele fala que nós temos um ajudador, e esse ajudador é o Espírito Santo. Ele diz que, da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos nem mesmo orar como convém, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos que não são exprimidos por palavras humanas. E ele faz, então, 2 afirmativas. E uma delas é essa do versículo 28, quando ele diz sabemos. Quando Paulo escreve essa expressão, sabemos, ele não está falando de um conhecimento teórico, ele está falando de uma convicção espiritual. Não é um saber porque alguém lhe informou e você tomou conhecimento. É um saber porque você tem experimentado isso, é uma convicção. E qual é a convicção que Paulo diz que ele e os leitores desse texto, e todos os cristãos, inclusive nós, podemos ter? É que nós sabemos, nós temos convicção, nós temos a experiência e a vivência que todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. E eu vou dividir essa frase. Nós sabemos que todas as coisas, não apenas umas, todas as coisas, agradáveis e desagradáveis, que nós julgamos boas ou más, para as quais nós estávamos preparados ou não, que nós planejamos ou não, que estavam sob o nosso controle ou não, todas as coisas, tudo coopera. E a expressão cooperar significa sinergia. É um trabalho contínuo dentro de um grande tabuleiro da vida em que um grande xadrista, o Deus cuja mão é invisível, mexe todos os peões, bispos, cavalos, torres e as rainhas, porque só ele é o rei, para que todos os movimentos acabem conduzindo para um desfecho final que é bom, que é glorioso, que é agradável para nós. Por isso que o texto diz que nós sabemos que todas as coisas cooperam para esse final. E qual é esse final? O bem daqueles que amam a Deus. Não de todos, mas daqueles que amam a Deus. Porque, obviamente, nem todos estão alinhados a este propósito e desejosos de que Deus assim
coordene, tome conta e seja o Senhor de suas vidas. Assim como nós, ainda vivem em rebeldia contra Deus, achando que dominam a vida e que podem planejá-la e executá-la do jeito que quiserem. E, obviamente, com esses não há como Deus impingir nos seus corações a serena paz e tranquilidade de dizer: nós sabemos, por experiência, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas também daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Hoje pela manhã eu acordei com a revelação dos áudios do acidente daquele avião, igual ao que eu ia pegar para Petrolina, e que caiu perto da cidade de Campinas, parece-me há 2 ou 3 anos, porque congelaram algumas partes da asa e ele perdeu sustentação. Acreditem você que quando eu recebi aquela notícia e foi divulgado o prefixo daquela aeronave, eu tinha certeza de que, voando como eu vou hoje para muitos lugares, que talvez eu tivesse pego aquela aeronave, exatamente aquela aeronave. E fui olhar no meu controle de viagens. E olhei que, coisa de 3 meses antes daquele acidente, eu tinha pego aquela aeronave para sair de São Paulo para a cidade de Rio Verde, em Goiás, onde existe um hospital evangélico que eu iria pregar naquele lugar. Não me pergunte porque eu não sei. A razão porque o acidente que aconteceu 3 meses depois não aconteceu quando eu estava embarcado. E não me pergunte também porque eu não sei. Por que é que foram aqueles coitados passageiros que perderam a sua vida e eu não? Sendo eu alguém que, de fato, estou pronto para a qualquer momento partir, porque tenho certeza para onde vou, não por meu mérito, mas porque sei e confio no Senhor. Talvez eu estivesse mais preparado e vocês, muitos de vocês também. E aqueles que ali estavam ainda precisavam se preparar. Por que Deus escolhe uns e outros em circunstâncias como essas, nós não sabemos. E qualquer conjectura é mera conjectura. Mas perceba, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. A viagem que eu pretendia fazer na sexta-feira poderia ter acontecido tranquila e calma, e eu ter pregado lá em Petrolina, voltar a pregar em Garanhuns, depois estar aqui e está tudo ótimo, e essa notícia e essa mensagem não ter nenhum propósito. Mas as razões que eu não conheço, talvez um dia eu conhecerei, de Deus não ter permitido que eu viajasse, estão dentro daquelas coisas que aqui Paulo diz que nós sabemos que cooperam todas elas para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Eu não sei, por exemplo, se Deus não queria que eu fosse usado como mensageiro da palavra e tinha escolhido outro para pregar. Por que eu? Por que só eu? Deus usa quem Ele quer. E por alguma razão Ele poderia dizer: você aceitou o convite, muito bem, meu servo, porque você se dispôs, mas não é você que eu quero usar, é outro. O culto aconteceu, outro pregou, pessoas foram abençoadas, porque Deus não depende de mim para fazer a sua obra. Todas as coisas cooperam quando para alguém nada dá errado, porque ele tem essa convicção. Para você, meu querido, nada dá errado se você consegue afirmar que ama a Deus e que sua vida é segundo o propósito de Deus. Como dar errado se é Deus que coordena todas as coisas? Como dar errado se é Deus que controla todas as coisas? Pode ter sido diferente do que você planejou, pode ter sido da maneira diferente daquilo que estava previsto, pode ser que você até insistiu e eu insisti. Veja, não havia irresponsabilidade da minha parte, eu tentei ir no dia seguinte e Deus não permitiu, esgotando todos aqueles assentos daquela aeronave. Por quê? Eu não sei. Eu poderia estar lá pregando, poderia ter acontecido tudo muito bem até chegar lá, e no caminho de volta, 9 horas de viagem, numa estrada que eu não conheço, acontecesse alguma coisa, e Deus pode ter me poupado de tudo isso, para que eu pudesse pregar hoje para você, nessa data, nesse momento, coisa que eu não estaria fazendo, se tudo tivesse dado certo. Mas deu certo, porque tudo dá certo para aqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Você percebe que ao fazer isso, essa afirmativa, você abre mão completamente do controle da sua vida, e isso é o que nos humilha
e que nos faz nos agarrar nos nossos planos e muitas vezes nos revoltar, nos entristecer, nos decepcionar e nos frustrar quando as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, porque nós nos sentimos humilhados pelo fato de que nós não estamos no controle, que não foi do nosso jeito, parecendo crianças em hall de shopping, batendo as pernas porque o papai e a mamãe não deu aquele presente que ele pediu na vitrine, fazendo birra com Deus, quando Deus quer simplesmente que eu e você digamos: Senhor, Tu és quem manda, eu sou apenas um peão nesse tabuleiro, Tu mandas de um lado, eu vou, Tu mandas para o outro, eu vou, e se Tu mandares que eu fique até o final desse jogo parado, eu ficarei parado, porque quem move o peão é o rei, o dono do tabuleiro. Não é o dono do tabuleiro que é movido pelo peão. Essa convicção Paulo deixa de maneira muito clara, quando ele faz uma sequência de afirmativas a partir do verso 29, mostrando o controle soberano do começo ao fim da parte de Deus em todo o processo de agir conosco. Olha o que ele diz. Ele diz: aqueles que Deus de antemão conheceu, sem que eles sequer existissem, e que ele predestinou com um propósito para serem conforme a imagem do seu Filho, aqueles que ele predestinou, diz o texto, ele também chamou no tempo certo, como aconteceu comigo no dia 11 de agosto de 1980, e com você há pouco mais tempo do que a mim, com você porque nasceu num lar onde foi ensinada a palavra de Deus, ou com você que não sabia nada e de repente do nada Deus foi lá, lhe escolheu, lhe trouxe, lhe chamou e você hoje está reconhecendo como Senhor de sua vida. Ele de antemão escolheu, predestinou, ele também chamou, e porque chamou, ele declarou justificado, sem que você tivesse feito coisa alguma. Quem sou eu para ser digno da salvação? Na verdade, como eu costumo fazer e dizer, sem ofender nenhum de vocês, os que estão aqui nesse lugar não são os melhores da sociedade, são os pecadores que Deus escolheu. Como poderia ter escolhido outros? Nós não estamos aqui porque somos os melhores. Deus não olhou e disse assim: aquele ali vai ser um grande servo, eu vou escolher. Aquele ali vai ser um grande homem, eu vou escolher. Aquela ali vai ser uma grande mulher nas minhas mãos, eu vou escolher. Ele escolheu porque quis. Escolheu porque conheceu desde antemanhã, antes de todas as coisas. E ao escolher, ele predestinou, chamou, justificou. E aos que ele justificou, preste bem atenção um detalhe, ele também glorificou. Está no passado, mas vai acontecer no futuro. E por que está no passado, embora vá acontecer no futuro? Porque é um ato consumado, porque quando Deus faz, ele não está preso no tempo. Ele não me vê como eu estou hoje, ele me vê como eu estarei no final. Em outras palavras, perceba, essa convicção de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, dá uma paz humilhante ao coração, mas serena, de que eu não estou no controle, porque é Deus que desde o começo até o fim controlará a minha vida. Por isso que ao mesmo tempo que eu não estou no controle, eu também não sou um cachorro perdido numa mudança. Eu tenho um dono. E o meu dono determina a minha vida. Eu o chamo de meu Senhor, porque de fato ele é meu Senhor. Não é um pronome de tratamento respeitoso, como eu chamo as pessoas mais velhas de senhor ou de senhora. Ele é Senhor porque ele manda. E porque ele manda, ele salva. Porque na verdade ele já escolheu desde antemanhã e cumprirá o seu propósito ao terminar esse propósito, porque ele é aquele que manda. Se ele é o que eu mando, aquele que manda, o que é que eu tenho que fazer, queridos? Se não dizer assim: sim, Senhor. E dizer com paz no coração, sabendo que esse que manda é bom. Ele não é um tirano, ele não é um déspota, que faz a seu bel prazer o que quer na minha vida, ele faz o que vai ser o melhor para mim. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem e não para o mal, mesmo quando elas são desagradáveis. É claro que eu fiquei chateado, é claro que eu fiquei frustrado naquela estrada. Eu escrevi na rede social que eu saí do nada para lugar nenhum. Você sabe o que é você sair, largar, e a minha sensação é, com tanta coisa que eu tenho que fazer, ficar aqui preso porque alguém resolveu protestar na estrada, num trecho que não tem saída. É claro que a gente fica aborrecido, até que de repente a consciência chega ao coração e a gente lembra dessas palavras e a gente percebe assim: foi para o meu bem, é para o meu bem. Mas não apenas para mim,
é para o bem da minha família, é para o bem da minha igreja, por isso que eu estou pregando aqui, é para o bem daqueles que vão ouvir, porque Deus vai usar outros, é para o bem de uma multiplicidade de pessoas que só Deus, nessa rede capilar de tantas razões, de tantos propósitos, de tantas vontades, Ele consegue conciliar todas elas. Só Deus pode fazer isso. Isso deve trazer, e essa é a primeira atitude nossa, serenidade de alma. Queridos, serenidade de alma é quando a gente não se conforma apenas com as coisas que nós não conseguimos controlar. É quando nós começamos a nos deleitar nas coisas que nós não podemos controlar, porque Deus está no controle. Sinceramente, para quem gosta de dirigir como eu e você também, estar no controle, dirigindo, é sempre uma sensação muito boa. Ruim é estar no lugar do passageiro. Tem gente que é excelente motorista e o pior companheiro de viagem, porque freia no lugar do motorista, acelera, dá pitaco na rota, se antecipa, se assusta do lado, diz para onde e o que você deve fazer. Deus está lhe convidando a ser passageiro do carro da sua vida e não motorista. Portanto, se aquiete no seu lugar, resuma-se à sua limitação humana, mas não faça isso com revolta e tristeza. Diga assim, que bom que eu tenho um motorista que dirige melhor do que eu. Que bom que eu tenho alguém que lidera a minha vida melhor do que eu. Que bom que alguém sabe a rota melhor do que eu. Que bom que sabe Deus o destino para onde eu estarei melhor do que eu. Quando a Bíblia diz no livro de Provérbios que o Senhor nos dá o direito de fazer planos, o homem pode fazer planos, é porque de fato Deus deu a cada um de nós direitos de fazer planos, capacidade de fazer plano. Mas plano não é propósito. Plano é plano, propósito é o que é certo, e esse só quem faz é Deus. Só quem tem é Deus. Para isso é preciso que eu tenha a atitude certa quando tudo dá errado. E a primeira atitude certa quando tudo dá errado é acalmar o coração e serenar, sabendo quem é que está no controle, e esse que está no controle é Deus. Esse é um exercício, irmãos. Não é assim. Não é assim. Esse é um exercício que nós aprendemos quando Deus nos ensina a confiar nele. E é fácil você praticar esse exercício. Dê um tempo aí na sua mente e relembre de coisas que você fez tudo certo e no primeiro momento aparentemente deu tudo errado. Passou algum tempo e você disse, ainda bem que não foi do jeito que eu planejei. Você lembra de alguma circunstância? Quanto mais velho você for, mais facilmente você vai lembrar, porque mais circunstâncias como essa você terá vivido. É quando você diz assim, graças a Deus porque Ele não respondeu sim a todas as minhas orações. Graças a Deus porque Ele não me deu tudo o que eu pedi. Graças a Deus porque Ele não deixou eu ir em todas as direções que eu quis ir. Graças a Deus porque todos os meus planos não aconteceram do jeito que eu consegui planejar, da melhor maneira possível. Deus disse não, Deus impediu, Deus mudou meus planos, Deus usou outras circunstâncias e eu então estou aqui, graças a Deus, porque meus planos não foram soberanos. A vontade de Deus foi soberana. Quando nós temos essa reflexão, nós vamos paulatinamente, amadurecemos na atitude certa, que é serenar o coração quando as coisas acontecem que aparentemente dão errado. Não pense nunca mais que as coisas deram errado. Se você ama a Deus e se você crê que foi chamado segundo o propósito dele, nada na sua vida dá errado. Tudo dá certo. No entanto, preste bem atenção. Junto com esta convicção, também há uma convicção de que isso só é possível porque nós estamos ao lado de quem, de fato, tem o controle de todas as coisas. A partir do verso 31, Paulo diz, que diremos então? Ou seja, ele está chegando a uma conclusão baseada naquilo que ele afirmou. Que diremos então à vista destas coisas?
dessas ações de Deus, de predestinar, de chamar, de justificar, de glorificar. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? É que se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu já mencionei aquela citação que na Segunda Guerra, quando Dwight Eisenhower, o comandante em chefe das forças aliadas, estava preparando o dia D, em que os aliados iam invadir a França e tentar reverter o destino da guerra, alguém do seu alto comando disse para ele que deveriam orar e pedir para que Deus estivesse do lado deles naquela batalha. E ele então virou-se para aquele colega de alto comando e disse: minha preocupação não é se Deus vai estar do nosso lado, é se nós vamos estar do lado de Deus. Porque Deus só tem um lado, o seu propósito santo, bom e agradável. Eu é que tenho que me alinhar. Portanto, quando esta promessa, se Deus é por nós, quem será contra nós, é ouvida por cada um de nós, nós não podemos imaginar que Deus é um grande despachante eterno, todo-poderoso, que eu torço a vontade dele, segundo o meu querer, para que ele esteja do meu lado. Sou eu que tenho que me submeter à vontade dele. E aí, se Deus estiver por nós, quem será contra nós? Sou eu que tenho que mudar de lado, se for preciso, para estar ao lado de Deus. E aí, se isso acontecer, quem será contra nós, se Deus é por nós? Porque Deus só é por nós quando nós estamos do lado dele, e não quando nós estamos do nosso lado, egoísta, ambicioso, cheio de projetos humanos, querendo trazer Deus para fazer aquilo que nós queremos, quando na verdade somos nós que devemos nos submeter à sua vontade. Baseado nisso, veja o argumento que ele usa. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, ou seja, que fez o que era inimaginável, o mais perfeito ato de doação, como ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se ele fez o mais, por que ele não faria o menos? Quando a cada semana eu peço a Deus para ter o dinheiro da feira, se Deus que me deu a eternidade, como ele não me dará a provisão diária? Se Deus não poupou o seu próprio filho para que eu pudesse ter a presença dele na minha vida, como eu posso imaginar que nos momentos mais difíceis da minha vida, ele não proverá todas as coisas, protegerá a minha vida e guardará a minha existência? Quando eu corri para o mato, que vocês viram, eu corri para o mato, no instinto natural de sobrevivência que qualquer pessoa faria. Porque o fato de Deus estar a nosso favor não nos impede de sermos prudentes e cautelosos. Mas eu tenho certeza que onde quer que eu estivesse, somente Deus me guardaria. E não seriam minhas providências. Diz a palavra do Senhor que, se não for o Senhor, aquele que edifica a casa, em vão edifica. E se não for o Senhor, aquele que guarda a cidade, em vão guarda a cidade. É o Senhor que faz isso. E é por isso que ele vai numa série de argumentos dizendo: aquele que não poupou o seu próprio filho, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação a ponto de ser contra os eleitos de Deus, se é Deus que os justifica? Quem os condenará, se aquele que deveria condená-lo foi aquele que de fato morreu? Ou melhor, quem ressuscitou e que está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem é maior do que esse que fez tantas coisas maravilhosas por nós? Portanto, quando nós temos a certeza de que as coisas que estão dando errado não são porque Deus não está no controle, além da pacífica e serena convicção de que Deus quer o melhor para nós, nós temos motivos pelo que Ele já fez para confiar. Puxe a folha do que Deus já fez por você. Lembre do que ele fez. Chame à sua memória o que pode lhe dar a esperança, baseada naquilo que ele já fez por você. Veja os grandes atos de livramento. Veja os grandes atos de provisão. Veja os grandes atos de presença e proteção de Deus na sua vida. Deus mudaria com você. Se ele fez antes, mesmo você não merecendo, hoje ele deixaria de fazer, mesmo você continuando a não merecer?
Não, porque Ele não faz nem antes nem depois porque você merece, mas porque você o ama e que você foi chamado pelo seu propósito. Perceba que ele usa isso numa série de situações extremas. Ele diz assim: quem nos separará, veja aí o verso 35, do amor de Cristo? Será a tribulação? E a resposta a essa pergunta retórica é não. Será a angústia? Não. A perseguição? Não. A fome, a nudez, o perigo ou a espada? Não. Definitivamente não. A nossa vida não se resume a coisas boas e agradáveis que acontecem a nós. A nossa vida é muito mais do que coisas boas e agradáveis que nós experimentamos. A nossa vida depende exclusivamente de uma convicção serena de que se Deus é por nós, quem será contra nós? É glorioso viver essa verdade, irmãos. Tira de sobre os nossos ombros o peso que nós muitas vezes pomos de fazer os nossos planos e as nossas vontades prevalecer. Quantas vezes fizemos isso e percebemos os frutos amargos que nós colhemos e que Deus permitiu que você colhesse para que a lição fosse internalizada e você percebesse que era muito melhor ter entregue nas mãos de Deus para que Deus controlasse e mostrasse o verdadeiro caminho. Mas você insistiu. Deus disse ok para que você aprendesse a lição. Igual a um pai humano, ou de maneira ainda superior ao que um pai humano faz, quando permite que o seu filho, muitas vezes, experimente o amargor da sua atitude, independente do seu pai. Finalmente, Paulo, no versículo 37, reverte completamente a expectativa do texto quando ele usa tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E diz assim: pelo contrário, em todas estas coisas, aquelas coisas que ele citou, nós somos mais do que vencedores. Vencedores por meio de quem? Daquele que nos amou. E aí ele afirma, novamente, estou bem certo. Veja, igual ao sabemos do verso 38, eu tenho vivenciado de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, inclusive você, poderá lhe separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A providência de Deus é a expressão do amor concreto de Deus no seu dia a dia. Você acorda de manhã, você tem planos e deve tê-los, porque ao homem Deus deu o direito de fazer planos. Você tomou suas providências, fez a sua agenda. Você fez as suas provisões, você pensou no futuro. Se os dias estão bons, você guarda alguma coisa para o futuro. Você organiza a sua vida e tudo isso faz parte da nossa responsabilidade humana. E de repente você chega para Deus e diz: Senhor, aqui estão os meus melhores planos. Mas eu não sei se são os teus planos. Eu os fiz crendo que eles espelham o teu princípio, aquilo que tu mandas na tua palavra, mas estão aqui, são teus. Faça conforme a tua vontade. Mude a minha agenda. Diversifique os meus propósitos, diferente daqueles que eu fiz. Faça do seu jeito, no seu tempo, na sua forma, com quem tu queres que esteja, da tua maneira, no lugar em que tu queres, do teu jeito, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Você só tem duas opções na vida, na verdade: continuar se iludindo, achando que controla a própria vida, ou simplesmente dizer assim: Senhor, está nas tuas mãos. Quem controla é o Senhor. Uma é uma opção pela angústia e o desespero de não saber se vai dar certo e se angustiar quando tudo dá errado. A outra é a serena e pacífica paz de quem sabe que está nas mãos de Deus. E nas mãos de Deus tudo é muito seguro,
porque ele é do Senhor. Porque você é do Senhor. Qual a opção que você escolhe? Continuar vivendo na angústia de tentar ter o controle? Ou simplesmente entregar, não de maneira irresponsável, mas confiante, colocando todos os seus planos nas mãos de Deus e pedindo que Ele mesmo execute aquilo que é dele? Eu acredito, por 42 anos eu tenho experimentado isso, que é melhor entregar nas mãos de Deus. E foi o que eu, no caminho de volta, dirigindo, pensando e dizendo assim, perde tempo nenhum, não foi nada errado, eu fiz meus planos e Deus tinha o seu propósito. Entre meus planos e o propósito de Deus, louvado seja o Senhor, que o propósito dele prevalece. Você consegue dizer isso agora em oração? Não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é a melhor opção. A melhor opção é dizer, Senhor está aqui, e deixar que Deus ordene a sua vida. Você quer fazer isso agora? Vamos fazer juntos em oração? Eu não sei exatamente qual é o dilema que você está passando, qual é a decisão que você está tomando, quais são os planos que você tem que se submeter, quais são as áreas da vida que são mais fáceis ou mais difíceis de você fazer isso. Às vezes a gente entrega numa determinada área e retém na outra. Eu não sei, Deus sabe. Mas seja qual for, confie no Senhor, confie no seu poder, confie na sua bondade, confie no seu propósito. Se você ama a Deus e você tem convicção que foi chamado segundo o propósito dele, entregue a Ele. Chame-o de Senhor de coração. Ele sabe o que é melhor, Ele fará o melhor. Em todas essas coisas, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Curva sua cabeça, ore comigo agora. Ó Deus amado e querido Pai, quero colocar diante de Ti a minha vida, Senhor, nesse aprendizado, com mais uma lição que o Senhor me deu nesse final de semana. Louvo o Teu nome porque os meus planos eram bons, mas o Teu propósito era melhor. E quando o Teu propósito é melhor, os meus planos, ó Deus, não significam nada. Tu fazes do Teu jeito e sempre será bom, perfeito e agradável. Eu louvo o Teu santo nome porque o Senhor me levou e me trouxe em paz até aquele momento. Louvo o Teu nome porque o Senhor usou outros para pregar a Tua palavra ali em Petrolina. Eu louvo o Teu nome porque encontrei de volta minha família em paz e com saúde. Eu louvo o Teu nome, Pai, porque aqueles que estavam ali foram livres daquele arrastão. Eu louvo o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor, dentro do Teu propósito, naqueles 10 quilômetros de engarrafamento, certamente estava mexendo na vida de peões, de bispos, de cavalos, nesse tabuleiro que é a vida. E como só Tu coordenas tudo isso, porque decretaste cada movimento de cada um daqueles homens e mulheres que estavam ali, é melhor que o Senhor mesmo tenha feito, do que eu e eles, segundo os nossos planos, tenhamos tentado, por cima do Teu propósito, fazer o que nós queremos. Pai, eu sei que nem todos que estavam ali compreendem dessa forma. Muitos compreenderam que algo deu errado, que tudo deu errado. Mas eu e alguns que ali estavam, certamente compreendemos que tudo deu certo segundo a Tua vontade. Ó Deus, na vida de cada filho e de cada filha Tua que está aqui, daqueles que foram chamados pelo Teu amor e segundo o Teu propósito, essa é a grande luta do dia a dia. Fazer tudo como se tudo dependesse de nós. Planejar como se tudo dependesse de nós. Mas confiar que, em última instância, tudo depende de Ti. Que o Teu propósito prevalece sobre os nossos planos e que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E que em todas as coisas, elas todas cooperam de maneira misteriosa e sobrenatural, debaixo da Tua providência, para os fins e propósitos que Tu tens na vida de cada um de nós. Pai, ajuda-nos a ter essa serena paz de confiar pacientemente que o Senhor está no controle.
Ajuda-nos a relembrar, ó Pai, que diante daquilo que Tu já fizeste, e porque Tu não mudas, Tu continuarás demonstrando que é o Senhor que está do começo ao fim no controle do processo. Ó Deus, dá-nos a alegria de confiar que estamos do Teu lado, se assim nos submetermos a Ti. E, portanto, se Tu é por nós, quem será contra nós? Louvamos o Teu nome porque, apesar das lutas da vida, nenhuma delas é poderosa mais do que o Senhor para nos afastar de Ti. Que nas lutas e dificuldades nós somos quebrantados e quebrantados por Ti, nos humilhamos dizendo, seja feita a Tua vontade, aqui na terra como no céu. Ó Pai, nós oramos assim, pedindo que o Senhor aplique essa palavra a cada circunstância, em momento e fase de vida que cada pessoa que está aqui está vivenciando. Alguns, ó Pai, lutam ainda para que os seus planos prevaleçam, porque gostam de estar no controle, porque imaginam que são os melhores planos. Mas quem somos nós? Quem são eles? Tu és o Deus Todo-Poderoso, todo sábio, todo bondoso. Ajuda-os, ó Pai, a se submeterem a Ti, serenamente, como uma criança que confia tanto no Pai a ponto de segurar-lhe a mão, não sabendo para onde será conduzido, mas confiando que a Tua boa e forte mão não nos levará para longe de Ti, porque nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ajuda-nos a ser como esta criança, confiante no Senhor, que é o nosso Pai. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o Teu propósito. Dá-nos esta paz, esse contentamento e essa alegria de viver debaixo do Teu controle. É assim que nós Te oramos e nós Te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.